estudantes, tudo bem com vocês? Meu nome é Yasmin, mas sou mais conhecida como Magali na Unesp e pelos alunos e pelas alunas aí das escolas parceiras, a Unepec, e hoje eu vim falar um pouquinho sobre o projeto Constituição do Unepec, certo? Ele primordialmente era para ser feito dentro da sala de aula, junto às alunas e os alunos das escolas, mas devido ao isolamento social, nós virtualizamos as oficinas de extensão. Nós fizemos vídeos e texto para todas as alunas e alunos dessas escolas. Bem, vou falar um pouquinho sobre como foi fazer esse projeto da Constituição. Bem, primeiramente, a gente definiu o que é uma Constituição e explicamos essa definição. Por exemplo, pelo Senado, a Constituição é um documento que reúne todas as normas fundamentais de um país. Nós definimos todas elas, falamos também sobre os direitos fundamentais e garantias fundamentais, que são aqueles direitos e aquelas garantias postas na Constituição Federal de cada país. Falamos também sobre os históricos das constituições federais brasileiras, sempre elencando 3 aspectos: aspecto histórico, aspecto político e aspecto social. Vamos dar um exemplo da Constituição Federal Brasileira de 1824, a qual foi outorgada. Vale ressaltar no aspecto histórico a independência do Brasil, beleza? Em um aspecto político, vamos falar que tem a desvinculação política do Brasil a Portugal. Em um aspecto social, tem os movimentos de independência, certo? Então são sempre 3 fatores que elencamos em todas as constituições federais brasileiras. Mas o nosso objetivo sempre foi falar um pouco mais sobre a nossa Constituição Federal de 1988. Com ela sempre em nossas mãos, nós falamos para todos os alunos e alunas, caso consigam ter uma Constituição, e ela é muito importante para nós. Nela está elencado forma de governo, sistema de governo, regime, sistema de Estado e todas essas características, além dos direitos fundamentais que estão postos na nossa Constituição. Nesses direitos temos os direitos individuais, que são aqueles direitos em que o indivíduo, só por ser humano, só por ser um indivíduo, já tem os direitos. Temos os direitos sociais, que é aquele direito que o Estado precisa intervir, criar políticas, prestar serviços, por isso um Estado social, para a conclusão deles, ou melhor, para que tenha algum resultado. Por exemplo, os direitos do artigo 6º que eu vou ler para vocês, são direitos sociais. Vamos lá. São direitos sociais: a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. Agora vamos falar sobre forma de governo, regime de governo, que estão presentes no artigo 1º da nossa Constituição Federal. A República Federativa do Brasil, lembrando que república é uma forma de governo em que o representante do povo, ele tem um poder temporário e é um poder eletivo. Ela é federativa, ou seja, temos uma federação em que temos a União, os estados e os municípios do Brasil. E depois disso fala assim: formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se um Estado democrático de direito. Certo? Democrático é aquele regime de governo em que o governo é para o povo e feito pelo povo, certo? Ou seja, nós elegemos os candidatos a nos representarem no sistema político. A nossa Constituição de 1988, vale ressaltar a sua origem, ela foi promulgada por uma Assembleia Constituinte. Vale ressaltar de novo que a Assembleia Constituinte é a reunião de representantes do povo eleitos democraticamente para fazer uma Constituição. Esse é o objetivo final da Assembleia Constituinte. Além disso, não posso deixar de falar dos nossos direitos individuais, que eu já mencionei, que estão no artigo 5, no artigo 5º. Bem, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, certo? São os nossos direitos individuais. Eu vou trazer também um dos nossos direitos coletivos, né, que também estão no nosso artigo 5º. Bem, então, no inciso 32,
o Estado proverá, na forma da lei, a defesa do consumidor, vendo que a classe dos consumidores é uma classe vulnerável aos aspectos comerciais, certo? Então, por isso que é um direito coletivo, ele visa a preservação dos direitos para o futuro e para o presente de uma classe vulnerável, que nesse caso do artigo 32 é a classe dos consumidores. E aqui falamos um pouquinho sobre o projeto Constituição do NEPEC. Caso vocês queiram saber mais sobre o projeto, é só entrar em contato conosco pelas nossas redes sociais, @NEPECFranca. Nós estamos tanto no Twitter, como no Instagram e no Facebook. E também é só acessar o canal nosso, que já tem uma explicaçãozinha sobre o projeto do NEPEC. Lembre de dar uma curtida para nós lá. E agora encerramos sobre o nosso projeto Constituição do NEPEC. Muito obrigada!